Sejam bem-vindos a mais um talk da Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil. Eu sou o Lucas Freitas, Head de Produto na Mega Sistemas, e eu vou estar aqui ao longo da semana mediando vários bate-papos na nossa trilha de transformação digital. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero começar esse nosso bate-papo convidando vocês a registrar esse momento, fazendo uma foto para quem estiver assistindo esse talk e compartilhar nas redes sociais, marcando o Client Hub e a Semana de Marketing e Vendas com a hashtag SMV20, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo consumidor digital, né? Nós vamos ter uma palestra incrível aí com o Juliano. E o tema da palestra dele é consumidor digital, o impacto na transformação do mercado imobiliário. E eu vou deixar o Juliano se apresentar e já seguir com a palestra dele, que tem muito conteúdo, muita coisa bem interessante para o nosso mercado. Juliano, seja bem-vindo e é com você. Legal, Lucas, obrigado. A gente está passando um momento aí de tantas mudanças, de tantos acontecimentos, mas nada melhor do que um evento como esse para trazer muita informação, muito conteúdo. E o mais bacana é conseguir conectar tanta gente, né? Tanta gente de tantos lugares, de tantos conhecimentos diferentes. Então, eu que agradeço a participação aqui. Rapidamente, eu sou Juliano Depiné, eu trabalho hoje no Imóveis SC, é uma plataforma de anúncios de imóveis aqui de Santa Catarina. Trabalhei já com empresas de software, trabalhei com a parte de marketing dentro de empresas de software também e migrei para o mercado imobiliário. Tá bom? Quem quiser acompanhar um pouquinho mais, se conectar comigo, pode acessar o meu LinkedIn, tá aqui logo na tela que vai entrar em seguida. E nessa tela tem ali o acesso, o meu nome mesmo, para o meu perfil. Beleza? Eu vou seguir aqui, eu falo bastante coisa, bastante rápido, por isso eu gosto de usar imagens, palavras que estão bem ligadas com o material que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Vamos lá. Consumidor digital e o impacto disso no mercado imobiliário. Nós, como anunciantes de imóveis, que conectamos inúmeras imobiliárias, construtoras, a gente também sente aí bastante impacto no que diz respeito ao novo formato de busca, de procura, como o nosso consumidor que está no universo online, que usa os meios digitais, ele se comporta. E nada melhor do que a gente falar um pouquinho disso para vocês. É muito comum a gente ouvir que o consumidor mudou. É fato que não necessariamente ele só mudou, mas muita coisa vem forçando ele a mudar. Assim como a gente também, às vezes, se obriga a mudar em vários aspectos. Mas ele vem mudando por quê? Por causa da tecnologia, obviamente, cada vez mais acessível, né? A tecnologia está nas nossas mãos, está no nosso dia a dia, e isso vem mudando a forma com que ele se comporta também, obviamente, na busca por imóveis, na procura por imóveis. Eles estão cada vez mais conectados. Essa é uma realidade nossa, inclusive, né? Todos nós estamos constantemente conectados. E, além disso, somos móveis. Estamos em todo lugar. Obviamente, se tiver sinal de Wi-Fi, se tiver 4G, daqui a pouco a 5G chegando aí, mas eles estão cada vez mais móveis e, com isso, cada vez mais informados. Esse é um dos principais pontos, a gente escuta isso muito em palestras, em apresentações, que é a informação, né? Ela vale ouro hoje, por quê? Porque a gente, com informação, vai muito mais longe, a gente aprende mais, a gente entende melhor e a gente também ganha um maior poder de decisão. Esse é um dos pontos que a conexão entre a tecnologia, a mobilidade, traz a força para o consumidor digital hoje, o poder de decisão. Uma pesquisa já de alguns anos atrás, do Google, ela já trazia o seguinte dado: 90% dos consumidores de imóveis utilizam o meio online para compra ou locação, para procura, né, de imóveis. É fato que qualquer coisa hoje a gente vai para a internet, a gente vai para o celular, a gente procura, e obviamente para imóveis não seria diferente. A gente sabe que a gente ainda passa por grandes mudanças com relação à compra mesmo, né? A finalização de uma compra, obviamente, ela acaba sendo pelo meio físico, pelo meio offline, mas o início disso tudo vem aí do mundo online. E quando a gente olha isso, a gente vai entender um pouquinho mais para frente, tem toda a questão do funil, né? Então, o início de tudo, ele está no universo online. Ou seja, esse 90% de quem busca imóvel está ali, é ali que a gente tem que estar. E é nisso que a gente está trabalhando aqui, nesse momento, nessa palestra, e também boa parte do tema desse evento, né,
marketing e vendas, quando a gente fala para construção, e a partir do desdobrar vai aí para o mercado imobiliário como um todo, e o processo de compra e venda. O que esse consumidor ele busca, né? Essa é uma informação que eu sempre vejo como muito importante para o entendimento, porque a gente fala de construção, a gente fala de empreendimentos, a gente fala de imóveis retomados, a gente fala de imóveis antigos, imóveis reformados, todos esses aspectos. Mas o que o cara busca quando ele vai atrás realmente de um imóvel? O que ele procura, pelo menos na internet? E isso tem um peso grande para todos nós. Ele busca principalmente, tá, um dos primeiros pontos, comparar preço. E aqui eu gosto de fazer uma consideração. Até, não vou dizer nem muito tempo atrás, eu acho que até hoje ainda a gente costuma falar isso, que ou você vende preço ou você vende valor, e é fato que algumas empresas conseguem se posicionar muito bem nisso. De novo, algumas. Aquelas que têm mais força, aquelas que conseguem maior poder aí no mercado. Mas, no geral, a gente tem muita dificuldade, né, de dizer se eu estou vendendo valor ou preço. Por quê? Porque isso também mudou no consumidor. O consumidor digital, ele quer preço e ele também quer valor. Ele quer comparar isso. Então, entender quanto custa é um dos aspectos fundamentais, porque é muito comum o internauta ali, o consumidor digital, ele abandonar informações, sites, o que for, quando ele não sabe quanto aquilo vai custar. Por quê? Parte também vem do nosso lado, né? Como a gente se comunica, como a gente passa a informação, como a gente é claro, ou às vezes não é tão claro assim. Então, conseguir passar a informação certa, conseguir guiar, mostrar valor, mas mostrar quanto custa é fundamental no processo de marketing e vendas para quem quer atingir esse consumidor digital. Outro aspecto importante é identificar aonde fica esse empreendimento, aonde fica esse imóvel, com tantos lançamentos, com tantos imóveis, que é fato, né? A gente tem muita oportunidade hoje disponível. Fica difícil você dizer ou se interessar no mundo online por algo sem saber onde ele fica. Às vezes a gente fala assim, mas fica na cidade X, na cidade Y, ok? Porém, as cidades têm bairros tão grandes, tão diversificados, que saber no mínimo a localização do bairro é essencial para atrair, para captar e para trazer mais perto esse consumidor que está ali passando, e que se não for com você, ele vai para o teu concorrente. Muitas vezes eu escuto que, e talvez alguns vão me criticar aqui, mas eu escuto que não é muito interessante quando colocam num imóvel usado o endereço exato. Por quê? Porque existe uma briga, né, entre imobiliárias, corretores que querem vender aquele mesmo imóvel. Eu sempre afirmo e reafirmo, não é a localização que vai fazer você se tornar melhor, e sim o conjunto, como você se comunica, o quanto você é claro, e o seu atendimento na hora que esse contato fizer, na hora que esse consumidor fizer o primeiro contato com você. É esse conjunto que vai fazer com que ele se sinta seguro e confiante em seguir uma negociação. E não o fato de você ter escondido, não mostrado, o concorrente ter pego o seu imóvel. Então, isso é muito importante colocar em mente. O consumidor atual, ele não gosta dessa sensação de poucas informações ou de falta de informação. Isso não passa segurança, tá bom? Outro aspecto diz respeito a fotos e vídeos. Quando alguém procura um imóvel, seja nas redes sociais, no seu site, no Google, onde for, ele quer ver como aquilo será. Seja uma fotografia, seja um 3D, mas ele quer saber. Então, é crucial deixar evidente, né, o que você vai entregar. Afinal, a gente está falando de um imóvel, né? É algo caro, algo que se investe muito para ser adquirido. Outro aspecto importante é a comparação. Então, quando o consumidor está pesquisando imóvel, além disso tudo que eu falei agora ali atrás, ele também está procurando o quê? Ele quer comparar, ele quer ver preço, ele quer ver características, ele quer ver outras opções, ele quer ver de uma construtora, ele quer ver de outra, ele quer ver tudo que ele pode para comparar e chegar na melhor opção. A gente fala isso com muita clareza, porque como nós somos um portal imobiliário, a gente sabe que as pessoas entram e pesquisam e acessam N imóveis simultaneamente, abrem várias abas e vão comparando. Mas isso, como eu falo, é uma afirmação do Google, né, que quando alguém procura realmente quer comparar e comparar de verdade, afinal, todos nós fazemos isso, assim como a gente faz com o celular, quando a gente vai comprar, assim como a gente faz com o carro.
imóvel não seria diferente, tá? Outro aspecto também diz respeito aos diferenciais. Existe muito empreendimento que não sabe demonstrar diferencial. Às vezes, a gente coloca algo super bacana no empreendimento, mesmo que ele seja, até mesmo se for um imóvel usado, e aquilo não está evidenciado. Como, por exemplo, um sistema de automação preparado no imóvel. Isso é muito legal. E, às vezes, está lá no meio, discretamente, junto com piso porcelanato. Ok, o piso porcelanato tem o seu diferencial, existem N tipos de imóveis, mas quando você tem um sistema de automação, você tem um público diferenciado, então você precisa evidenciar. Então, colocar os diferenciais também para conseguir ser comparado e se identificar como algo bem diferente, bem bacana, é muito importante. Ou mesmo na simplicidade. Se você tem características de um imóvel mais simples, precisa estar bem evidenciado também, porque tudo que parece demais também espanta um consumidor digital mais simples, que busca um empreendimento mais barato, tá? E por último, nesse período que a gente está passando, né, essa fase aí, pandemia, eu costumo dizer que as pessoas estão olhando agora também para o alinhamento com os valores dela. A gente tem passado aí um momento de reflexão, de entendimento sobre o lugar que você mora, que você vive, né, repensar os seus espaços. E nesse momento, isso vem à tona também quando se fala de imóvel. As pessoas estão olhando sobre sustentabilidade, o que é sustentabilidade, sustentável para mim, é sustentável como moradia comunitária, se eu estou num prédio que é um grupo de pessoas, se é um condomínio, se é mais próximo, se é mais afastado, se é no meio da muvuca, isso tudo está alinhado hoje mais do que nunca. Se tem um espaço para home office, se não tem, se tem varanda aberta, essas características estão muito ligadas com o que as pessoas valorizavam, mas nesse período de pandemia nos fizeram refletir mais ainda e trazer à tona esse tipo de coisa. Então, tanto para quem tem um imóvel, às vezes, no centro, que é mais afastado, como para quem morava muito sozinho e agora quer ir para um condomínio. Então, essas características, elas vieram à tona e eu reforço elas são uma opinião minha, e não da pesquisa do Google, mas eu tenho certeza que numa próxima evolução dessa pesquisa aí, o Google vai inserir esse tipo de característica também. Beleza. Então, esses itens, eu falo aí, ó, anote, copie, registre isso, leve isso para o seu dia a dia para comercializar imóvel e para fazer o processo de marketing também. Agora, isso tudo aqui se torna a experiência, né, que o usuário online ele vai passar. E experiência no mundo digital, existem várias características. Às vezes você pode ter um site sensacional e navegar, ser incrível, e na hora que começa o atendimento não ser tão bom, o atendimento pessoal, presencial. Às vezes pode ter um site super simples, às vezes sua rede social pode ser super produzida, como ela pode ser somente a foto do imóvel. Existem formas da gente encantar hoje o consumidor, mas a experiência dele vai do início ao fim, ou seja, desde o online até a relação offline. E é isso que as pessoas estão levando adiante, e é disso que vira a comunicação boca a boca, a tua imagem como empresa, a tua imagem como empreendimento. Então, por mais que o digital ele tenha força, as indicações, os relacionamentos ganham muito mais força quando a experiência online e offline caminham juntas, focadas no quê? No teu cliente. Né? Quando a gente realmente está focado que ele é online, que ele é digital e existe um público que não é totalmente, mas que esse conjunto flua muito bem, no final das contas, ele pode até não comprar contigo, mas a imagem que ele vai transmitir é muito boa, a perspectiva que ele vai ter daí em diante é muito boa. Tudo isso que eu falei até aqui tem um ponto importante. A gente faz isso para captar a atenção. O tempo inteiro, a gente precisa da atenção desse consumidor. Vocês concordam comigo que cada vez mais é difícil de atrair a atenção de quem está navegando, de quem está usando recursos aí, celular, o que for. Por quê? Porque é tanta informação que as pessoas também se atrapalham. Elas são impactadas e reimpactadas, e o marketing, né, é o culpado disso, mas o fato é que a gente está o tempo inteiro trabalhando para quê? Para chamar a atenção. E chamar a atenção significa trazer para dentro, reter, segurar. E não é uma vez, é 1, 2, 3, 4, 5, isso é um processo recorrente. E quando você consegue captar e consegue, de alguma forma, criar uma pequena fidelização,
você começa a construir essa boa experiência, essa jornada aí desse consumidor digital. Eu gosto de citar um aspecto importante, eu já falei, mas eu vou dar aqui como exemplo, que diz respeito à imagem. A imagem é um dos aspectos mais importantes quando a gente fala realmente de como reter a atenção, de como chamar a atenção do consumidor digital. Não só a imagem, como vídeos também, né, cada vez mais fortes, mas seja numa imagem 3D ou numa fotografia, o 3D ele tem que passar a realidade, ele tem que ter medidas corretas, ele tem que ter uma boa visualização. Às vezes, empreendimentos sensacionais têm 3D, imagens 3D produzidas de forma muito simplistas. Isso prejudica o processo de venda. Às vezes, um imóvel usado, ele não tem uma boa fotografia. Eu não estou nem falando aqui de um profissional, uma fotografia profissional. Estou falando de fotografar em dias de sol, fotografar com ângulos adequados, fotografar com o celular de forma correta, que pegue todos os aspectos do local, do imóvel, assim como for. Então, é muito importante a atenção, porque esse é um erro grave que os profissionais do mercado aí imobiliário têm errado muito, que é a imagem que se passa. E, como se diria, a primeira imagem é que fica, às vezes você fez um trabalhão para chegar até um lead, e no primeiro ponto aí de interação, ele bate de cara com a imagem e ele já desiste. Por quê? Porque ele é bombardeado por N outras propostas que podem interessar mais ele. E nesse caso, às vezes, o teu concorrente pode ter o mesmo imóvel, se for um imóvel usado, ou um imóvel parecido, e às vezes já captar. Isso é regra? Não. Né? As pessoas, elas vasculham aquilo que elas querem. Elas vão comprar se elas gostarem. Mas tudo que for possível de registrar, de demonstrar da melhor forma, da mais clara, da mais evidente possível, é melhor para esse processo de atenção e captação. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem alguma coisa que irrita o consumidor digital aí no mercado imobiliário, é aquela imagem ultrapassada de que muitas vezes o corretor ele vai empurrar qualquer imóvel que ele tiver pela frente. Sabe aquela imagem anos 80, 90? Exatamente essa aqui que eu estou colocando em tela. Essa é a imagem que passa aquela insegurança. Gente, acordem. Tem muita gente ainda assim. Você parece que vai dar a mão, ele vai te puxar o braço e você não vai mais se livrar. E nessas horas, a sensação de gatilhos para prender o consumidor digital fazem espantá-lo. Quais gatilhos são esses? Preço sob consulta, aliás, preço está lá na pesquisa do Google. Colocar preço sob consulta é pedir para você ficar no fim da fila para ele entrar em contato contigo. Outro ponto, não falar a localização, é pedir para ficar para o fim da fila. Informações erradas. Se o cara começa a pesquisar e ele vê que num lugar fala uma coisa, em outro fala outra, as informações não batem ou estão desatualizadas, isso é um ponto muito negativo e a gente tem errado muito nisso. O mercado está errando muito, muita informação errada. Burocracias também é um outro aspecto. Nem tudo pode ser resolvido, né, pela consultora, pela imobiliária, mas a gente pode simplificar ao máximo aquilo que for do nosso alcance. E é preciso acordar para isso, como construtoras, como imobiliárias, como N soluções aí de software no mercado, como é que a gente simplifica o processo burocrático? Por quê? Porque às vezes a experiência foi sensacional e depois ela vira uma seguinte frase: era tudo marketing. A gente não pode deixar isso acontecer, porque na hora que chegou no relacionamento ali, no envio de documento, no financiamento, ou mesmo na locação, o processo tem que ser simples. E muitas vezes as empresas estão jogando para cima do consumidor e esse cara, cada vez mais digital, um processo amarrado, um processo de cópia, imprime, bate foto, quando na verdade às vezes poderia ser um simples formulário preenchido no Google para que você, como prestador de serviço, fizesse a parte mais operacional. Então pensem nisso, porque isso também tem afastado muita gente. E aí às vezes você pode ter excelentes imóveis e não entende por que os consumidores não vêm até você. E a resposta pode não ser o imóvel, e sim a fama, a imagem, ou a imagem ruim, né, que já foi passada em algum momento, ou experiências de outras pessoas, porque vocês sabem, como eu falei, as pessoas vão se conversando, a gente vai trocando ideia, vai pedindo opinião, vai entrando em fórum e assim por diante, tá? Então é bem importante a gente ter atenção para isso. E ainda falando de burocracias, eu gosto de dizer o seguinte:
Tem tanta solução hoje no mercado para simplificar o nosso processo, para agilizar, para realmente dar velocidade, sempre pensando no consumidor. É isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que trazer para dentro das organizações, beleza? Eu falo rápido, então vou pegando aí os tópicos, anotando, e por isso eu estou jogando tudo em tela. E a falta de clareza na negociação. É muito ruim quando alguém vai negociar um imóvel e não tem certeza se ele vai pagar reforço, se esse reforço é calculado de que forma. Às vezes existe um juridiquês aí que não é claro para as pessoas, parece óbvio para quem trabalha nesse mercado, mas para quem não é, para quem comprou um apartamento, vai comprar o segundo, as pessoas não entendem. Eu falo por experiência própria, quando eu comprei o meu primeiro apartamento, de pessoas que eu conversei depois, quando eu comprei o meu segundo, a gente vai passando por uma pequena evolução, mas é um tempo tão distante que você não assimila os termos, os formatos, os cálculos. Então, seja claro, explore a negociação como um diferencial para que o cliente se sinta seguro. A segurança é um dos aspectos que o consumidor que chega até você por meio online vai fazer comprar com você. Só que, é claro, a negociação ela pode estar, de alguma forma, evidenciada, né, no começo da captação desses contatos, mas ela é oficializada num relacionamento mais próximo. Então, a negociação é um ponto muito importante, porque, de novo, às vezes chega naquela negociação e você não entende por que não gira. E aí você faz o quê? Pega o telefone, liga para o cara e pergunta o que mais eu posso fazer para fechar essa venda. E o cara só te enrola. Ele não está seguro. Ele está com a sensação ruim. Ele não entendeu. Aquilo não está batendo com o orçamento dele. Mas ele não vai te falar. Por quê? Porque se ele te falar, você não vai largar o pé dele. Então, a gente tem que tentar eliminar todas essas possibilidades que eu estou botando aqui em tela para que chegue no mínimo, realmente, de impasse ali na hora da tomada de decisão. E a gente tem que ter em mente que é o seguinte, a gente tem que encontrar e movimentar com os consumidores certos. Isso não é fácil. Não empurrar para o consumidor que aparecer. E isso, de novo, é um grande funil. Vou falar rapidinho um pouco mais para frente, tá bom? Gente, tudo isso diz respeito ao quê? A um grande processo que o consumidor passou e ele está ficando aí fanático pelo uso de tecnologias. Eu sou um cara assim. Mas também um processo que a gente chama da transformação digital e que é, nesse momento, a gente falando aqui para quem nos assiste, é a transformação da sua própria empresa. E eu gosto de falar o seguinte, transformação não é algo que acontece, é algo que está acontecendo. Então, você está transformando, o mercado está mudando, a empresa está se adaptando. E não é algo que veio de uma vez e agora estou transformado digitalmente. Não existe isso, a gente está constantemente tendo que evoluir e se adaptar. Agora, o que acontece? Às vezes, a gente está se enganando como organização. Agora, eu vou falar não mais do consumidor, e sim focado para a tua empresa. A gente está trabalhando com a empresa e criando novas embalagens para soluções velhas, antigas. E aí, um aspecto muito importante é que é o seguinte, não adianta você mudar ou acreditar que está mudando a sua cabeça e as suas ações continuarem iguais. Não adianta você pegar um produto antigo e botar uma embalagem nova, simplesmente. A gente precisa mudar o nosso mindset, a forma de executar, a forma de pensar. Um dos primeiros aspectos é eliminar esse tipo de frase de dentro da sua empresa. Sempre funcionou assim, não vai resolver a evolução, a transformação. Pelo contrário, vai te travar, vai te deixar cada vez mais para trás. Sempre funcionou assim, significa que você não está disposto a mudar, e a gente precisa mudar, sabendo usar muito bem o que a gente tem já funcionando, e evoluindo, aplicando, testando novas situações. Os clientes sempre reclamam do preço, a gente costuma ouvir bastante isso, e o fato é que sempre reclamam do preço, significa que a sua empresa não está conseguindo se comunicar, não está conseguindo levar o valor, afinal, como eu já falei anteriormente, todo mundo hoje olha preço e olha valor. Então, essa é uma afirmação que elimine do seu roteiro, do seu mindset. E se você realmente tiver a sensação de que preço é um problema dentro da sua empresa, é necessário rever a estratégia de preço. Entender por que o preço pode estar muito alto se os clientes estão reclamando. Talvez o público está errado. Ou talvez o preço que você acreditava que deveria valer talvez já não vale mais e você precisa se reinventar, tá? Outro aspecto, temos que vender o que tem. Vender o que tem, muitas vezes é dito dentro das empresas, e eu não elimino totalmente essa afirmação,
mas você não pode só vender o que tem. Para se tornar competitivo, você tem que criar as novas soluções, trazer inovações, trazer novos formatos do que você talvez já vendia antes, mas que agreguem mais para o consumidor. Se você ficar preso no vender o que tem, simplesmente para eliminar o que ficou armazenado, talvez você não tenha sucesso daqui em diante. O cliente precisa entender o valor do meu produto. Não é o cliente que precisa entender. Na verdade, ele do outro lado, ele precisa compreender o que você quer falar. Mas depende de você conseguir fazer com que isso chegue até lá. Não é um post no Facebook que vai mostrar os diferenciais do seu imóvel. São várias ações, são ações recorrentes, são posicionamentos recorrentes, são discursos, é o mindset dentro da tua empresa. E, por fim, a concorrência não entrega o que eu entrego. Essa é uma frase também bastante comum. Não interessa, o concorrente talvez entregue menos e o cliente enxergue mais valor, porque é mais simples, porque é mais óbvio, porque é mais prático, porque sabe negociar melhor. Então, muito cuidado com essa comparação concorrente, ou não posso fazer isso porque senão o concorrente vai pegar a minha ideia. No passado, né, a gente segurava muito assim as estratégias, as características. Hoje, quanto mais integrado e conectado, entendendo que somos rede, somos comunidade, melhor as coisas funcionam. A exemplo desse evento aqui, né, que a gente conecta aqui entre várias empresas, várias pessoas, mas várias empresas, inclusive, que concorrem entre si, mas estão aqui compartilhando conteúdo de forma colaborativa. Isso é o mindset atual, isso é o novo mindset. Nem tão novo, porque eu vou dizer que isso já tá mais do que atrasado, para quem está começando somente hoje a pensar dessa forma. Beleza? Então, anote essas frases e elimine do seu mindset. Porque mindset é exatamente o primeiro passo para que a sua empresa consiga trabalhar essa transformação. Às vezes a gente procura, quando fala de transformação digital, basicamente procura milagres, né? Procura encontrar coisas assim sensacionais, fora da curva, mas nem tudo tem que ser fora da curva, nem tudo tem que ser sensacional. Agora, se você conseguir mudar o mindset, você dá o primeiro passo para pequenas mudanças e ali no meio, talvez você encontre grandes alterações que podem fazer a tua empresa se diferenciar demais no mercado. Mas, principalmente, entendendo esse novo consumidor, que é o consumidor digital. Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de mindset, a gente está falando de pessoas. E a gente tem que sempre lembrar, a tecnologia ela é o meio, né? Mas eu tenho algumas pessoas aqui de um lado e eu tenho pessoas do outro. Um está comunicando, está levando, está vendendo, o outro está comprando, está sendo impactado. A gente tem que lembrar que mesmo uma comunicação automatizada, como hoje cada vez mais forte e a gente cada vez cria mais soluções, mais ferramentas, a gente não pode trabalhar como se do outro lado a pessoa fosse completamente desconectada do que está acontecendo. A gente sabe que existem automações, a gente sabe que existem pessoas do outro lado, mas a gente precisa sempre aproximar, tornar mais real, tornar mais presente, fugiu uma palavra aqui que eu queria falar para vocês, mais customizado, mais adaptado à realidade de cada um. Porque, de novo, por mais que exista uma tecnologia no meio, existe aí do outro lado pessoas. E são essas pessoas dentro da sua organização que precisam se capacitar cada vez melhor para transformar o teu modelo operacional. Então, vamos lá. Eu estou falando para a empresa, para a consultora, para a imobiliária, para o corretor, né, que hoje muito corretor é CNPJ, ou para as empresas de software mesmo. Você está... Ou agências, eu escuto muito agência de marketing também, tratando, discutindo, querendo atuar no mercado imobiliário, e às vezes elas estão com conceitos antigos. É preciso que o modelo, dentro da organização, um modelo falando de processos, né, transformação, inovação, isso tudo tem a ver com processo. Ele funcione com um aprendizado constante. E aí eu trago um termo aqui que é interessante anotar, e eu vou repetir um exemplo, eu ouvi numa live do Ricardo Amorim, onde ele usou o termo e deu um exemplo muito legal, o lifelong learning, que significa o aprendizado constante, o aprendizado te transformando, o aprendizado te levando como empresa, como negócio, cada vez mais para frente. Ele deu o exemplo da esteira, e aquele dia eu estava numa esteira, até foi engraçado, eu estava fazendo exercício e botei ali para assistir ele um pouquinho. Quando você está numa esteira, se você simplesmente andar no ritmo dela, você está, pelo menos, se mantendo, né? Você está ali constantemente. Se você parar, você é arremessado para trás. E se você acelerar, você vai sair fora da esteira e vai sair à frente.
Essa referência da esteira tem a ver com esse lifelong learning, que é a gente constantemente estar aprendendo e aplicando e testando e estudando e buscando informação, buscando coisa relevante para que a gente consiga aplicar e evoluir. Evoluir como pessoa, evoluir com técnicas, evoluir com negócios. E quando isso funciona, quando você entende, a exemplo, mais uma vez aqui do SMV, o evento que está acontecendo com um monte de conteúdo, e você entende que isso aqui te leva para frente, te leva um passo adiante, isso aqui te ajuda a se tornar mais competitivo. Então, tem muita gente que assiste, principalmente nessa época agora de pandemia, assiste live, baixa guia, faz tudo que pode, cara, mas não anota um item, não registra uma palavra, não cria um mapa mental dos aprendizados. E aí, o que acontece? Na hora que vai rodar, não sabe o que fazer, não sabe como aplicar. Então, a gente está sendo bombardeado também por conteúdos ricos, mas a gente também tem muita coisa aí acontecendo que te distrai, e você tem que saber como aplicar, como se organizar e levar isso adiante. Mas o ponto é, constantemente em atualização. Eu posso dizer particularmente da minha carreira, eu como me tornei, quando me formei um desenvolvedor de software, eu nunca queria ser somente um desenvolvedor e fui evoluindo, mudei, assumi coordenação de desenvolvimento, mas foi quando eu me identifiquei o marketing, quando eu entrei no marketing mesmo, falando de produto, é que eu vi que eu estava me localizando, mas eu nunca parei de estudar, nunca, sempre fiz uma pós, um curso aqui, uma imersão lá, e essas capacitações todas, elas fizeram a grande diferença, mas mais do que isso, constantemente, minhas redes sociais, minhas conexões, elas têm a ver com muita coisa que me agrega, e eu gosto muito disso. Eu vejo muita gente se perdendo hoje na quantidade de acessos que a gente tem, se perdendo com muita distração. Você tem que ter o seu período de distração. Mas lembre-se, estar ali, por exemplo, navegando, tem muito a ver, né, se você está no seu lugar de trabalho, se você tem uma consultora, tem uma imobiliária, tem muito a ver com o que você está aprendendo a mais. Não só o que você está vendo, não é só um imóvel novo que está saindo, é como se cria um novo discurso, é como se vende direito, o que eu sei, o que eu não sei que eu tenho que terceirizar. Isso tudo significa manter-se atualizado. E no meio disso, algo fora da curva pode vir, e aí sim você sai à frente. Beleza? Quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue incorporar dentro da empresa a cultura digital. Por quê? Porque são várias pessoas, várias cabeças, vários conhecimentos diferentes que podem ser aplicados, e aí sim levar a tua empresa para um outro nível. Agora, se você conseguir, no mínimo, ter essa cultura digital, que não é simples, não é assim de um dia para o outro, você já vai conseguir se manter competitivo. A empresa que eu estou hoje, o Imóveis SC, da qual eu virei diretor de marketing e também sócio, ela veio de uma consultoria que eu estava realizando para o próprio Imóveis SC. E quando a gente começou a discutir, entendendo as características, a gente percebeu que faltava um perfil dentro da empresa. Isso foi importante, por quê? Porque por mais que é uma empresa que tenha aí 20 anos de mercado, ela também estava 100% digital, mas os processos todos eles não eram digitais, como, por exemplo, a venda de um plano para anunciar imóveis com a gente, ou a ativação de um serviço para impulsionar um imóvel numa rede social. Exatamente nesse momento, nesse mês, também em função da pandemia, a gente acelerou isso e botou isso num e-commerce. Hoje a gente tem um e-commerce para vender os nossos serviços. Parece óbvio, mas precisou aí passar algum tempo, algumas quebras de cabeça, algumas discussões para a gente entender que o consumidor que chega em mim, ele também quer comprar, quer ativar e quer ser rápido. E isso a gente tem que trazer para dentro da empresa. Qual é o formato que esse consumidor ele quer ser atendido, quer trabalhar, quer discutir com a tua empresa. E isso aí vai te ajudar cada vez mais a usar o conhecimento, usar o desenvolvimento interno que criou a tua cultura, atualizar isso para um modelo do novo consumidor e aí sim ter bons resultados, ter grandes insights, que é o que todo mundo procura, né, para que a empresa se torne competitiva. Agora, existe o seguinte, isso tudo vai fazer você se ajustar a essa nova necessidade do consumidor. E é a partir daí que você começa de verdade ter uma compreensão de como é a jornada do teu cliente, como é a jornada desse consumidor com você. Porque eu estou falando aqui de uma forma geral, né? Como se todo mundo chegasse na internet, pesquisa, chega para a tua empresa. Mas cada empresa tem suas particularidades regionais, tem suas particularidades sobre o tipo de empreendimento, ou sobre o tipo de produto, ou serviço que você oferece. E é aí que você vai entender o seguinte, não adianta hoje, sem mudar o teu mindset, sem criar a tua estratégia e a tua estrutura digital,
você simplesmente querer entender o processo do cliente, pegando 2, 3 casos. Você precisa mudar a tua estrutura, adaptar o teu processo, transformar numa empresa digital para trabalhar com esse consumidor digital e desenhar a jornada dele. Essa jornada, ela pode ser 2 passos, ela pode ser 10 passos. A quantidade de etapas, não é isso que eu vou discutir aqui, mas você precisa compreender comportamento para daí dizer que você desenhou uma jornada. Por quê? Porque essa jornada vai te guiar. Quanto você investe, aonde investe, como se comunica, como atende, como entrega, beleza? Então, a gente fala disso tudo, de mindset, de evolução, de crescimento, de consumidor, porque você vai chegar nessa jornada. E a gente escuta falar tanto de jornada do cliente, de sucesso do cliente, mas assim, de novo, não é de um dia para o outro. Você precisa absorver mais como organização para começar esse processo de transformação. E é a partir do entendimento da jornada do cliente que você consegue ampliar os teus canais digitais, as suas ofertas. Eu fiz um processo aí realizei consultorias ao longo de um tempo, e é muito sofrido, assim, quando uma empresa, ela tem esse anseio por trabalhar, por virar mais digitalizar, por se digitalizar mais, por estar mais presente online, só que ela não mudou o mindset. Ao mesmo tempo, ela já está criando soluções para o mercado, ou mudando os canais que ela oferece. E aí, o que acontece? Você tem um negócio avançado, que na hora que vai rodar na empresa, aquilo não gira, não roda, ela está quadrada. Às vezes, esse é o único jeito de forçar a empresa a mudar. Mas, eu falo, entenda primeiro a tua estrutura e as lógicas internas, para daí depois lançar produtos e serviços. Por quê? Quando você lança, você está investindo, você está gastando mais dinheiro. Então, se o teu back-office da empresa não estiver bem resolvido, isso aí vira um pepino, porque você está, a torneira da grana está correndo, beleza? Ok, falei um monte de coisa até aqui, eu sei que eu falo bastante. Como evoluir, então, o teu modelo, Depiné? Eu falei aqui sobre evoluir, mindset, aprendizado contínuo, legal, está tudo muito bonito. Mas como é que eu faço isso na prática? E eu vou trazer aqui um slide que eu gosto bastante, a base desse slide, inclusive, para quem não conhece, eu vou indicar aqui, o pessoal do TD, Transformação Digital, bem bacana, e eu fui adaptando com conceitos meus aqui também, que é o seguinte: hoje, uma empresa, olha bem para essa tela, uma empresa, no modelo tradicional, ela tem a sua grande estratégia, e lá no cantinho tem uma área, tem um pedacinho chamado digital. É exatamente assim que funciona. Provavelmente, na grande maioria, é assim que você pensa. Se é que existe, e se é que esse pedacinho não está classificado como marketing, né? Muitas vezes o digital é o marketing. Porque eu tenho uma conta no Facebook. Está totalmente errado, né? O Facebook é uma ferramenta de comunicação que funciona no universo online. Se a gente quer mudar e quer evoluir o modelo de negócio da tua empresa, avançar, você precisa trazer o digital para o centro. Significa o quê? Todas as estratégias discutidas na organização têm que levar o digital como ponto principal para garantir que tudo fique devidamente conectado. É assim que as empresas em transformação, elas trabalham. Elas sempre vão pensar no digital e não criar algo completamente desconectado com isso, para depois tentar ver como é que eu faço online, como é que eu faço digitalizando isso, e aí você está errando, porque o consumidor ele já está nesse caminho. Agora, existe mais um aspecto que eu trago aqui, que é para o modelo exponencial, que é quando mais do que o digital está no centro, ele é que dita propriamente todas as mudanças e transformações da tua organização. Esse é o modelo, obviamente, mais avançado. Quando você olha para uma empresa e tem aquela admiração pela transformação que ela está passando, é quando realmente o foco digital ele dita os caminhos da empresa, da organização. Mas antes disso, você precisa primeiro colocar ele no centro, porque não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Então, ele vai passar a se tornar parte das suas decisões, mas sempre levado em consideração. Significa, eu quero lançar um produto novo, digital, tem que analisar, tem que pensar como vai funcionar, como é que isso vai impactar. Isso é uma forma. Agora, é diferente de o modelo, os estudos, as iniciativas digitais é que movimentam a empresa em como ela vai funcionar. Então, são 3 visões e que é importante você olhar para a sua empresa e pensar, cara, eu estou aqui no tradicional, eu já entrei nesse modelo
de transformação, onde realmente a gente olha para o digital, para esse mundo sempre no centro do nosso negócio, e o outro que a gente trabalha só digital e é isso que impulsiona as demais estruturas e as demais ações da organização, beleza? Obviamente, isso aqui, o que é ser digital, o que é trazer o digital, obviamente envolve tecnologia. Hoje não existe empresa aí, né, que não traga tecnologia. No nosso mercado, existem algumas, tá? Somente algumas que eu vou citar aqui, que são básicas, quando a gente fala de tecnologia. Opa. São as seguintes, começando aqui pelo CRM, gente, qualquer empresa, de novo, muita empresa não usa um CRM, empresa grande, inclusive. CRM, para fazer a gestão dos leads, a gestão da carteira, a gestão dos clientes, a gestão do relacionamento. CRM é entender o cliente, é compreender o cliente e usar isso a teu favor, para retenção, para ampliação de serviço, para o sucesso dele lá na ponta. ERP não tem uma solução que faça a tua gestão financeira, os seus pedidos, que controle as tuas notas, é necessário. Eu não estou falando em complexidade. Se você é uma empresa pequena, às vezes até uma empresa micro, existem soluções excelentes de forma muito simples, mas você precisa ter gestão disso. Ou comece por uma planilha. Está cheio de empresas aí de ERP entregando uma planilha, caso você seja muito pequeno. Agora, se você tem um porte mínimo de pequena empresa, você já precisa, e até de micro, né? Você já precisa de uma solução. Por quê? Porque ela vai estar integrada, vai estar organizada, vai simplificar o teu dia a dia, e aí sim você vai entender o quanto a tecnologia ela tem a oferecer para você. Só que ERP, é lá de trás já. Só que hoje ele está muito mais acessível. Então, leve isso em consideração. BI, aqui, quando a gente fala, né, olhar para dados, olhar para relatórios, olhar para gráficos, entender o que acontece dentro da tua organização. Como você vai fazer gestão se você não enxerga a fotografia da tua empresa, o cenário que você está passando, quantidade de negócios no teu funil, quantidade de negócios perdidos, motivos de perda dos teus contatos. Você precisa usar dados para isso, não necessariamente o BI, mas o BI é uma forma que a gente hoje mais comumente fala sobre isso. Isso aqui é uma parte também lá de trás, que hoje está muito acessível. Existem conceitos muito mais avançados, envolvendo aí um item que está aí na tela também, que é a inteligência artificial, envolve N outras situações, ao que está ali do lado Big Data, né? O cruzamento enorme, volumoso de dados, mas que te dão mais caminhos e fazem análises avançadas. Não precisa começar por aí, se você não tem nada, mas começa pelo básico. Hoje, a gente tem o SaaS, que é o modelo, né? Então, você consegue ir lá, ativar um serviço na internet, online, começa a usar, já integra. Então, a gente tem aí na nossa mão um mecanismo sensacional, graças à internet, graças à evolução também da tecnologia aí de telecomunicações. Pela frente, o que vem, né? Vem aí o 5G, que vai trazer mais conexão para tudo que a gente tem. Então, algo que está à frente, que talvez você já esteja muito ligado, ou você talvez mal ouviu falar, mas fica ligado nesse assunto. Internet das coisas totalmente relacionada, e o mercado imobiliário, o mercado da construção tem muito a ver com isso. E o próprio blockchain, um negócio avançado aí, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem esses termos aí em mente que você tem que pesquisar, tem que estudar, tem que estar ligado sobre o que está acontecendo hoje. Se você não tem os itens básicos, começa por ele e já está de bom tamanho. Gente, passando à frente, essa transformação, esse processo, vocês podem perceber, toda grande empresa, né, e a gente está falando aqui de marketing e vendas, toda grande empresa que sabe se posicionar e está bombando aí no mundo, esse mundo em transformação digital, ela está muito bem resolvida no processo, ou ela se demonstra muito bem resolvida, de marketing e vendas. Marketing e vendas significa trabalhar o consumidor, trabalhar a estratégia, tendo isso bem integrado com áreas, né? Vendas estaria dentro do marketing se olha como comunicação, o marketing digital parece que trouxe um mundo de tecnologias. Indiferente da forma que você interpreta isso, não estou aqui para trazer essa teoria, e sim a base que se aplique, use isso conectado. Marketing e vendas trabalham junto. Quem capta, transfere, que converte, isso tudo se torna um grande funil. Esse funil é o que a gente tem que enxergar, e aqui existe um processo. Atração, quando é um visitante, quando a pessoa está navegando no teu site, está navegando num portal como o nosso, está navegando na tua rede social. Conversão, quando ele vai lá e clicou, quando ele se interessou, quando ele viu a foto, quando ele colocou no comparador de imóvel, o que for, né? Ele está ali convertendo, ele deu o primeiro e-mail. Qualificação, quando realmente entendeu dentro da tua empresa que ele é adequado para aquele imóvel, ele é adequado para aquela solução.
E aí, propriamente, a jornada, na visão dele, está começando. Existe muita ação descoordenada no setor aí, no mercado imobiliário, quando a gente fala sobre atração, o cara faz um post. Se o cara colocar uma mulher vai lá e coloca um coraçãozinho, o corretor já sai de cara tentando vender para aquele comentário. Isso está errado. Não é assim que as coisas funcionam. Lembre-se, o consumidor pesquisa, ele interage, e na hora que ele quer, ele entra em contato. É aí que começa a jornada. E é naquela jornada ali que ele permite que você comece a abordá-lo de forma mais agressiva. Antes disso, a gente está falando dos meios online, dos meios digitais, e esse funil, ele começa com estratégias de marketing e vai convertendo em estratégias de venda. Mas isso tudo tem que funcionar de forma integrada, beleza? Quando isso funciona muito bem, e você trabalha a pontinha desse funil, né, depois que já virou uma venda, você trabalha com um relacionamento, aí você trabalha propriamente o sucesso do cliente. Isso é um funil que constantemente está se realimentando, porque boas empresas, bons negócios, eles são difundidos no meio online, no meio offline também, e aí esse funil está constantemente sendo alimentado. Mas você só vai ter sucesso com o funil se você aprender a olhar para dados. Uma empresa que olha para o mercado aí em transformação precisa entender que dados, né, já se falava, se fala, dados é o novo petróleo, mas dados é a forma que você vai conseguir compreender o que está acontecendo. E aí entram, sim, ferramentas que podem te ajudar, planilhas. Comece simples, comece com o básico e evolua para métodos mais avançados. Mas lembre-se, são os dados de forma organizada que vão te ajudar a entender para onde você está indo, o que está gerando negócio, e assim por diante. Beleza? Agora é o seguinte, para que eu tenha dados, e isso é um dos pontos também mais importantes aí desse processo de transformação, você precisa trabalhar processos. No passado, a gente viveu uma época aí de processos, quando se fala de processos, procedimentos, eram algo complexos, enrolados, trabalhosos, chatos dentro das organizações. Hoje isso não pode mais ser assim. A gente fala muito, né? Tem que ser ágil, tem que ser flexível, e eu gosto dessa palavra, tem que ser modificável. Processo hoje definido, funcionando, amanhã se aprende com um erro, amanhã se aprende com uma necessidade do cliente, depois de amanhã se ajusta esse processo. Óbvio, não é toda hora, senão você não define uma regra, mas é importante que você crie métodos e modelos que funcionem para a tua organização. Começa no papel de pão, depois vira algo mais automatizado e assim por diante, mas eles têm que ser ágeis, flexíveis e modificáveis. Você tem que modificar na hora certa. E ficar atento. Muita gente desenha, põe na parede, esquece daquilo. Aí vai virar um problema. Aí você vai dizer, cara, aquilo ali só me incomoda. Eu não gosto de registrar informação. Se você não gosta de registrar escrito, acha uma solução que você registre no áudio. Mas ache. Precisa seguir processo para ter dados, para esses dados te ajudarem na tomada de decisão. Isso é base de qualquer empresa que quer ser competitiva no momento de transformação digital e, como eu digo, de transformação que não vai parar agora. Isso tudo, meus amigos, é propriamente a transformação. Uma vez que você entende que processos, pessoas, tecnologias e mudança de comportamento do consumidor se fundem e a tua empresa se adapta, e a tua empresa evolui, é aí que a gente está fazendo de verdade a transformação dentro da organização. Eu tenho certeza que se você pegar alguns dos tópicos que eu trouxe aqui, botar aí na ponta do lápis, juntar a tua equipe e discutir alguns desses pontos, você vai encontrar N pontos que precisam ser evoluídos, que precisam ser discutidos. Aliás, eu deixo aqui isso como um desafio. Pega alguns desses aspectos que eu trouxe, lista e discute com o teu time, põe na mesa para entender. A gente faz, a gente não faz, eu achava que fazia, isso funciona de um jeito, funciona de outro, a gente pensou digital, não pensou digital. Usa esse momento, esse encontro, esse conteúdo para ajudar a tomar ações. E aí, eu gosto de algumas frases que eu coloco sempre no final aqui das minhas apresentações, que são: esqueça os milagres e foque nas técnicas. Não acredite que usando, né, uma ferramenta X, ela vai te trazer 1 milhão de seguidores, que ela vai te trazer os leads perfeitos. Isso não existe. O que existe são técnicas bem aplicadas com processos e ferramentas. Técnicas, N técnicas. Técnicas de vendas, técnicas de captação, técnicas de conversão. Assim como esqueça os milagres e foque nos testes. No momento que a gente vive, você precisa se permitir testar, você precisa se permitir criar algo, colocar no ar. Precisa se permitir errar. E errar não significa causar um impacto desastroso. Significa
causar pequenos testes, realizar pequenos testes, causar pequenos erros, estar pronto para corrigir aqueles erros e evoluir, aprender e ir para o próximo estágio, para o próximo nível. Se você não fizer isso, se você quiser o mundo perfeito, não vai dar tempo. Quando ele estiver perfeito, a página já virou e aí você está atrasado de novo. E mais do que isso, foque que não existem milagres, mas existe audiência. E essa audiência está no universo online. É essa audiência que vai chegar em você. Nem todo mundo tem audiência. Nem todo mundo consegue audiência. Encontre o canal de maior audiência para o seu consumidor. É nele que você tem que saber captar, você tem que saber se comunicar, você tem que saber se posicionar. Algumas empresas têm audiências gigantes, outras não têm, algumas querem criar, outras não querem criar. É difícil criar audiência, não é de um dia para o outro. Mas você precisa tentar, você precisa validar, você precisa investir. O Imóveis SC, durante o período de pandemia, a gente tinha aí um volume de 100 mil usuários mês, usuários únicos, e durante o período de pandemia a gente teve uma queda, né? Obviamente todos tiveram na nossa audiência, e todo mundo teve aí na sua audiência, mas é tão interessante que logo após a gente fez algumas ações, poucas ações, mas bem pensadas, que fez a nossa audiência subir. Hoje a gente está com 117 mil usuários únicos mês, ou seja, o período de pandemia nos ajudou para voltar a refletir, pensar, testar, e, cara, acelerar mais ainda. E eu digo para vocês, até gastando menos do que a gente gastava antes. Isso é um exemplo nosso para trazer para vocês, assim, que você tem que se permitir. E o período da pandemia está permitindo muita empresa a fazer isso, como eu dei o exemplo que a gente fez, a parar, pensar, refletir, fazer diferente, fazer outro, porque se desse um erro aqui, um erro ali, mas não é só na pandemia, a gente tem que se permitir ao longo de todo o processo de transformação, né? Mas eu trago aqui esse exemplo porque eu acho que é bacana e assim eu tenho escutado tantos exemplos de empresas aí no mercado que a gente fica encantado. E quando você vai ver, às vezes a atitude, a ação foi tão pequena, putz, mas aquilo não ficou redondo, não ficou 100%, não faz mal, cara, passou a mensagem, fez o que tinha que fazer e na segunda rodada o cara deixou aquilo perfeito, ou na terceira ou na quarta, mas faça, execute, e trabalhe onde a sua audiência está, ou faça a sua audiência ser produzida, ser criada, chegar até os seus canais aí que você quer produzir. Porque, no final, é essa audiência que vai se transformar no teu cliente, tá? E o cliente é tudo que a gente quer, né? A gente está aqui para... A gente fala, marketing, vendas, inovação, tecnologia, mas as empresas querem cliente. Porque cliente significa que fez uma venda. E daí, depois que fez uma venda, tem que reter o cliente, tem que manter o cliente, tem que trabalhar o tempo inteiro com esse cliente. Isso é desafiador para qualquer um. Ou seja, tudo que eu trouxe até aqui, o conceito de mindset e transformação é forte, mas depois que o cara vira cliente, isso tudo continua. E aí vem mais uma grande jornada, aí, um grande investimento. Para finalizar, eu trago para vocês um slide muito interessante que foi divulgado recentemente aí pela... Deixa eu ver aqui, pela McKinsey, que eu recebi tanto material, né, recentemente, tem tanta coisa bacana, mas esse aqui, para a gente do Imóveis SC, chamou muita atenção. E ele fala sobre as mudanças no comportamento de consumo nesse novo normal, né, essa novo normal já está até chato, mas no novo normal que é daqui em diante. E eu vou rapidinho passar aqui para vocês, que diz respeito a digital onipresente, ou seja, digital veio, ficou e é para ficar. Quanta gente fez ações digitais que nunca tinha feito nesse momento? Consumo repensado, eu preciso disso, eu vou comprar aquilo, precisa ser daquele tamanho, eu preciso um imóvel maior. Esse consumo, a gente está repensando tanta coisa. Eu vejo as pessoas, obviamente, deixando de viajar menos, mas querendo investir mais no seu próprio imóvel. Isso é bom para o nosso mercado. Eu vejo gente que está em ambientes pequenos querendo ir para um ambiente maior. Eu vejo gente que está em grandes centros querendo ir para uma região mais afastada, querendo ir para uma região mais rural. Cara, isso tudo fez o momento do mercado imobiliário mudar. Assim como algumas coisas às vezes podem não parecer tão boas, mas quando você olha o impacto no mercado imobiliário, para nós que monitoramos pesquisas e buscas de imóveis, a gente vê várias combinações diferentes do que a gente via antes, mas são, de novo comportamento do consumidor, que também está se transformando nesse momento de pandemia, obviamente. O aumento da infidelidade, isso aqui é feio de falar, né? Mas infidelidade de marca, né? As pessoas, elas, nesse momento da pandemia, elas deixaram um pouco para trás aquela fidelização de marca. Então, isso é um ponto de atenção. Se você acha que tem clientes e um público extremamente feliz que só compra de você, que ele é satisfeito com você,
tem que abrir o olho, a gente tem que se mostrar competitivo, atual, ligado no que está acontecendo. Por quê? Porque esse momento de pandemia trouxe um pouco desse olhar assim, não necessariamente eu vou comprar por causa daquela marca, porque se o outro me entrega a mesma coisa, cara, quem disse que eu tenho que gastar tanto? Então, essas coisas, elas às vezes, elas vão impactar a gente daqui em diante cada vez mais, e talvez sejam tão sutis que a gente demore a perceber. Mas isso aqui são dados já de relatório aí pesado, né, do mercado, que eu acho que é super importante da gente usar, e eles não são só do mercado imobiliário, tá? São de forma geral aí para os consumidores. O consumo seguro, obviamente, né, cada vez mais a questão da higiene, da saúde, da segurança de onde eu estou, como eu estou consumindo. Obviamente, o olhar para a saúde, para o teu bem-estar, para a qualidade de vida, isso traz uma série de características para o mercado da construção civil e propriamente para os diferenciais que o mercado imobiliário usa na hora de divulgar os seus empreendimentos, os seus imóveis. O novo papel da casa, né, a casa com home office, a casa com espaço diferenciado, a casa com espaço para o pet, a casa maior, o apartamento, a mudança, talvez, dos ambientes corporativos, isso tudo tá ainda em ebulição e não vai parar essa mudança tão cedo, né? A casualização, isso é muito interessante, né? Quando a gente fala casualização, as pessoas se tornaram menos rigorosas em como elas estão se expondo, né? A gente brinca, vê tantas imagens, né? O pessoal, desenhos, assim, até da roupa para cima tá com uma roupa, para baixo tá de pijama, tá de chinelo. Mas o fato é que as pessoas, elas se mostraram mais, e se mostrar mais, e viver uma pandemia onde todo mundo é igual, fez também com que as pessoas ficassem mais casuais, um pouco menos, né, rigorosas com a forma que elas estão vivendo, se expondo. Isso também, reflitam, isso também impacta o nosso mercado da construção, mercado imobiliário, tá? A sustentabilidade, o que era sustentabilidade, né? Às vezes a pessoa morava lá num grande centro, mas ali onde ela mora, o prédio usava água da chuva. Gente, isso é uma situação. Ou eu trabalho numa empresa, fatura um monte, mas essa empresa, ela gasta um monte em outras ações que não são nada sustentáveis. Então, existem umas características aí que estão fazendo as pessoas repensarem o que é a sustentabilidade para ela. Seja relacionado ao meio ambiente, né, a questão natureza, ou a tantos outros aspectos relacionados à sustentabilidade também corporativa, tá? Financeira, bem-estar, esse tipo de coisa. E o propósito, né, o propósito que veio aí maçante, mais do que nunca pela pandemia, e um ponto pesado que é a desvalorização das metrópoles, não desvalorização, mas uma queda aí brusca, né, de tanta gente que está indo para outras regiões, para outros locais. Isso tudo, gente, é o comportamento do consumidor digital, é o novo comportamento. Eu deixo aqui os meus contatos para quem quiser me acionar por e-mail e o meu acesso aí do LinkedIn. Juliano, foi muito, acho que esse ponto que você provocou as empresas de pegar um papel e fazer, você deixou uma lição de casa gigantesca. Tinha algumas perguntas a fazer, tinha bastante coisa para a gente trocar uma ideia, mas como a gente está com o nosso tempo estourado. Eu sei que eu falo bastante. O importante é falar com conteúdo, né? Às vezes a gente que fala muito, mas não traz nada de novo. Cara, muito bacana, tem que só te agradecer. Vi que você compartilhou, então, se você quiser reforçar aí para as pessoas como elas te acham, como elas acham o Imóveis SC, e agradecer demais para acompanhar, e como que as pessoas fazem até para acompanhar melhor o trabalho de vocês aí, né? Acho que estão aí os endereços, né? Estão aí na tela. Tá bom, legal. Cara, brigadão pelo seu tempo, brigadão pela aula que você deu pra gente, tem muito conteúdo. E fica o recado para as empresas aí, peguem os itens que o Juliano passou, alguns deles, e vejam se vocês estão aplicando de verdade. Agradecer demais o tempo do Juliano, muito obrigado mesmo, Juliano, e agradecer quem está assistindo, e continue assistindo aí, que a gente tem muito conteúdo durante essa semana. Obrigado, gente, até mais. Valeu, Juliano. Valeu, até mais.